Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Nossa aula de ciências, hoje é dia de ciências, sexta-feira, né? Iremos estudar hoje, meu povo e minha pova. Iremos estudar hoje a importância dos micro-organismos, tá? A gente vem estudando micro-organismo nessa unidade, nesse capítulo, né? Então vamos lá, né? Por serem microscópicos, bem pequenininhos, os micro-organismos, eles normalmente passam despercebidos no nosso dia a dia, né? A gente não consegue ver. Em geral, somente pensamos nesses seres vivos quando causam alguma doença em nós, né? Porque os micro-organismos também causam doença na gente, tá? Mas também os micro-organismos têm grande importância para a vida aqui na Terra, tá? E a maioria deles não causa doença. Apesar deles causarem doença, alguns, né? Em sua maioria, eles não causam doença, mas eles são essenciais para a sobrevivência aqui na Terra, para a vida aqui na Terra, né? E, gente, sem eles, sem os micro-organismos, a vida aqui na Terra ela não seria possível, tá? Por quê? Porque os primeiros seres vivos a habitar o planeta Terra provavelmente foram os micro-organismos, né? Semelhante às bactérias. E esses seres, eles participaram da formação da atmosfera, né? Liberando gás e oxigênio pela fotossíntese, que é quando as plantas ainda... quando eles soltavam gás e oxigênio... Desculpa. Ele soltava gás e oxigênio, né? Pela fotossíntese, quando as plantas ainda não existiam aqui na planeta Terra, tá? Na nossa superfície. E também do processo de formação do solo, ele decompõe a matéria, ele decompõe, né, a matéria orgânica. Atualmente, gente, muitas atividades humanas dependem da presença desses micro-organismos, tá? Como a produção de alimentos, por exemplo. Além disso, algumas espécies de bactérias vivem, né, nas raízes das plantas e contribuem para a formação de sais minerais. Os sais minerais, eles são o quê? Eles são, então, né, absorvidos pelas plantas, auxiliando em seu desenvolvimento. As bactérias e fungos, meu povo, também realizam decomposição, né, de restos orgânicos, como folhas secas, fezes, animais mortos, né? Ela vem desenvolvendo os nutrientes ao solo. Então, olha a importância do micro-organismo para o solo, né? Ele faz a decomposição dessa matéria orgânica para deixar o solo mais saudável, mais fértil, tá bom? Isso mantém, pessoal, o equilíbrio também do ambiente e a vida aqui na Terra, tá? Cada um tem a sua funçãozinha lá. Por isso ele evita também o acúmulo desses materiais na natureza, porque sem os micro-organismos, como é que essa matéria ia se decompor, né? Como é que as folhas secas iriam se decompor, os animais mortos, as fezes? Então os micro-organismos, eles servem para decompor também esses restos orgânicos que nós soltamos por aí, tá? A vida na Terra solta por aí. Então é muito importante. Então, ó, aqui nós temos um exemplozinho, tá vendo? Aqui, ó. Os nutrientes passam por um ciclo na natureza, né? Eles fazem parte do corpo dos seres vivos e são eliminados nos ambientes e transformados pelos micro-organismos, podendo ser aproveitados pelas plantas. Aqui são os nutrientes, ó, tá? Aqui as raízes absorvem nutrientes liberados pelos micro-organismos no solo, né? E com isso o crescimento das plantas e a produção de frutas são possíveis graças também à presença da luz, né, solar, a luz do sol, porque sem sol a planta ela não vai crescer, água e os nutrientes. E aqui nós temos um exemplo dos micro-organismos, tá vendo? Então aqui nós temos uma notinha, massa. Os micro-organismos participam da ciclagem, né, dos nutrientes no solo e um dos fatores que garante a vida na Terra. Então, olha a importância dos micro-organismos, né? Sem os micro-organismos, não sei como a gente conseguiria viver. Então, gente, os micro-organismos, eles podem estar em toda parte, né? No ar que respiramos, na água que bebemos, no alimento que comemos, na nossa pele, na nossa boca, em nosso intestino e em outros locais também, tá?
Então, o conjunto de micro-organismos que vivem em nosso organismo, ele é chamado de microbiótica, tá? E muitos deles, eles são responsáveis, fundamentais, pela manutenção da saúde do nosso corpo, né? Como, por exemplo, o intestino, gente. Existem bactérias que vivem no nosso intestino que produzem vitaminas, né? E protegem esse órgão de outras bactérias causadoras de doenças. Na pele também, e na boca também existe, né? Esses micro-organismos que ajudam na manutenção da nossa saúde. E elas também evitam essas bactérias do bem, né? Elas também evitam a ação de outras espécies de micro-organismos que podem causar doenças, tá bom? E a quantidade e a espécies de micro-organismos presentes no nosso corpo sofrem variações durante a vida, né? Durante toda a nossa vida, isso dependendo dos fatores de idade, ambiente, tipo de alimento que a gente consome, os hábitos que nós temos, né? Então, como por exemplo, higiene, prática de atividade física, né? Tipos de roupa utilizados ou de medicamentos também, tá? Então, esses micro-organismos que vivem no nosso corpo, eles impedem o crescimento de micro-organismos, né? Causadores de doença. Eles ajudam na nossa digestão e eles ainda produzem vitaminas, né? Para ajudar na manutenção, na boa saúde do nosso corpo, tá? Entretanto, gente, algumas espécies de micro-organismos, eles podem causar doenças, né? Algumas provocam ali só um desconforto ou mal-estar, né? Outras podem ser mais graves, causar problemas à nossa saúde. Por isso é importante conhecer as formas de contaminação, né? E de prevenção das principais doenças causadas por micro-organismos que afetam os seres humanos, né? Então, é importante você ter esse cuidado, né? Não comer alimento sem lavar, fruta sem lavar. E hoje em dia a gente já tem aí o vírus do coronavírus, né? Que a gente precisa também se proteger contra ele. Então, lavar bem as mãozinhas, usar máscara, né? Então, aqui, vou descer aqui um pouco. Nós também temos os micro-organismos e as doenças, tá? Entre gente, inúmeros micro-organismos, existem alguns, né, que causam doenças nos seres humanos, como gripe, né? Agora, hoje em dia, a gente já inclui aí o coronavírus, diarreia e a micose. O que são a micose? A micose é uma doença causada por fungos, né, que pode provocar manchas na pele e nas unhas também, e uma coceirinha bem chata. Peraí, aqui. E a micose, né? Aqui nós temos, olha, alguns micro-organismos. Esse é o vírus da gripe, visto do microscópio eletrônico, né? Essa imagem, gente, já foi aumentada 82 mil vezes e colorida artificialmente para a gente poder ver. Aqui nós temos a ameba, né? Que é protozoário causador da amebíase, visto ao microscópio óptico também. Essa imagem é aumentada em 200 vezes, então ela é maior do que o vírus da gripe, né? Nós temos uma espécie de fungo que causa micose, que é esse aqui, visto ao microscópio eletrônico, imagem com aumento de 2.150 vezes também e colorida artificialmente. Ainda a gente, pelo menos aqui no módulo, não temos ainda a imagem do coronavírus, né? Do vírus do coronavírus. Mas o coronavírus, ele é um micro-organismo que causa doença, né? E a gente tem todas essas medidas de prevenção, que infelizmente a gente ainda não tem a vacina. Tem vacinas sendo produzidas, mas a gente não tem ainda para uso da população. Então, é muito importante se proteger e proteger ao próximo, né? Que é lavar a mão, passar álcool em gel, usar a máscara, ficar em casa pra gente não passar para ninguém, tá? Então, gente, as doenças causadas pelos micro-organismos, elas podem ser simples, né? Pode ser só uma gripezinha ali, só uma dorzinha de barriga, mas elas também podem ser mais graves, tá? Mas em todos os casos, precisa de acompanhamento médico e tratamento, mesmo seja um mal-estarzinho ali ou um mal-estar maior, né? Precisa de tratamento, você precisa ir ao médico para saber medicar direitinho, ver o que está acontecendo com você e tal. Alguma dessas doenças causadas por micro-organismos,
geralmente, né, são provocadas, algumas delas, são provocadas por micro-organismos que normalmente habitam no nosso corpo. Eles podem se manifestar também quando o organismo está debilitado, né, por algum motivo, pode ser que seu corpo está cansado, sua imunidade baixou, você acaba ficando doente, como uma má alimentação ou falta de exercício físico, né? Outras podem ser transmitidas de uma pessoa para outra pelo ar, gotículas de saliva ou compartilhamento de objetos de uso pessoal, né, como escova de dente, copo, colher, tudo isso que vai à boca você compartilha com o outro, então não façam isso, principalmente em épocas de coronavírus, tá? E como os seres microscópicos, como eles são seres microscópicos, essa transmissão somente é percebida quando os sintomas da doença já aparecem, né? Você só vai perceber que você está doente quando você começa a sentir os sintomas, porque você não consegue ver a olho nu. Então você não consegue ver se você está pegando um copo infectado, você não consegue ver se você está mordendo uma maçã infectada. Você só vai saber que você está doente por aquele micro-organismo depois que você apresenta alguns sintomas da doença, tá? Então, gente, para evitar as doenças mais graves causadas por micro-organismos, foram criadas vacinas, que vem a logo do coronavírus, né? Que são dadas a gente, às pessoas, para que o corpo delas se prepare para uma possível contaminação por um micro-organismo. Assim, né, caso você entre em contato com o organismo causador da doença, a pessoa já terá defesa para poder combatê-lo, né? Então, a vacina ela vai lhe proteger e proteger seu corpo desse micro-organismo desejado. Um exemplo, gente, que a gente tem aqui é a tuberculose, né? É uma doença grave que ela é causada por uma bactéria que afeta os pulmões. E a vacina contra a tuberculose, chamada BCG, é aplicada já nos primeiros dias de vida. Então, você toma a BCG quando você nasce. Assim que você nasce, né, nos primeiros dias de vida ali, você já toma BCG. Então, nós já temos essa proteção contra a tuberculose. Aí você sendo vacinada nos primeiros dias de vida, né? Ela nos protege contra essa doença. Para muitas doenças, gente, não existe vacina ainda. Só vem vacina do coronavírus. Assim, para tratá-las, a melhor atitude é procurar atendimento médico, né? E evitar também qualquer medicamento que não seja receitado pelo médico. E também, pessoal, agora, no caso, novamente, a prova falou o coronavírus de todo, mas agora o nosso caso do coronavírus, uma das precauções contra ele é ficar em casa, né? Usar máscara, lavar a mão, passar álcool em gel. Então é muito importante seguir as orientações médicas, né? E a gente tem a OMS também, que dá as orientações pra gente não sair pior do que já estamos nessa pandemia, né? Então, beijão, pessoal, e até mais. Aproveita o final de semana.